pra entender que dividir não é igual perder. Não me completo ao me enxergar no outro. É o mandamento que o mestre nos ensinou, maior exemplo de tudo que ele aqui deixou. O que ainda nos resta pra viver, que seja só por esse amor. Sejam minhas palavras tuas, meu abraço, teu aconchego. Seja minha voz a paz que só conhece quem te ouviu. Seja Cristo inteiro manifesto através do pouco que eu sou. Quero ser assim. Conheçam teu amor por vê-lo em mim. Oh, 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 la, la, la. E já foi dito tudo que se há para dizer. As teorias já não trazem nada novo. Que no lugar da boa intenção haja coragem pra sujar as mãos e movimento pra mostrar o mundo novo. É o mandamento que o mestre nos ensinou, maior exemplo de tudo que ele aqui deixou. O que ainda nos resta pra viver, que seja só por esse amor. Sejam minhas palavras tuas, meu abraço, teu aconchego. Seja minha voz a paz que só conhece quem te ouviu. Seja Cristo inteiro manifesto através do pouco que eu sou. Quero ser assim. Conheçam teu amor por vê-lo em mim. Aconchego, seja minha voz a paz que só conhece quem te ouviu. Seja Cristo inteiro manifesto através do pouco que eu sou. Quero ser assim. Conheçam teu amor por vê-lo em mim. Nos ensinou. Eu vejo o céu aberto, eu sinto paz em cada canto do mundo. Um coração sorrindo, a alegria solta pelas ruas. Abraço apertado de gente que há tempo já não se via.
doce melodia da esperança que alimenta a alma. É sobre o que eu irei cantar, é tudo que eu irei falar. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver, além do que se pode ver, acima dessas nuvens, mais forte que o desespero profundo. Veja a felicidade nos receber com braços bem abertos, e as dores que sentimos ficaram no passado já esquecido. A luz de um novo tempo raiando no horizonte, a glória eterna. É sobre o que eu irei cantar, é tudo que eu irei falar. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver, além do que se pode ver. Eu vejo o céu aberto, eu sinto paz em cada canto do mundo. Amém. Amém. Queremos cumprimentar a todos que estão hoje aqui e aqueles que estão em suas igrejas, em suas casas, em seu trabalho. E nós vamos agora lembrar daquele texto de Isaías 55 que diz assim: vós todos que tendes sede, vinde às águas. Ao abrirmos a palavra de Deus, nós estamos recebendo dessa água pura que jorra do trono da graça. E nós vamos pedir esse poder agora, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, que alegria, Senhor, na Tua presença, nós recebermos desta fonte, essa fonte pura, que é a salvação, a graça. Pedimos, Senhor, sabedoria para ouvirmos o que Tu tens a dizer para nós. E humildade, Senhor, para que diante da Tua face reconheçamos a nossa dependência, a nossa pequenez e a necessidade que temos de sermos a cada dia mais semelhantes a Cristo. Abençoa a abertura da Tua palavra. Por Jesus te oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Maria. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tem alguém aqui feliz hoje ou não? Amém. Tem alguém aqui precisando de uma bênção bem grande hoje, sim ou não?
Amém. Com esse amém, amém, amém aí, a bênção vai ser pequenininha. Quem quer uma bênção bem grande hoje, diga amém. Amém. Olha, a bênção começou a vir, né? Deus seja louvado por isso. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa programação do Adorai. Privilégio muito grande. Hoje pela manhã tivemos uma experiência extraordinária, uma reunião com todos os pastores aqui dos 3 estados da União Norte. E eu ouvi depoimentos ali que me deixaram assim arrepiados, né? E nós temos, cada noite, nós temos milhares, literalmente, milhares de igrejas acompanhando a programação com as pessoas reunidas na igreja. Imagina só quanta gente está sendo alcançada, né? Então, em consideração, né, em gratidão a essas pessoas que nos acompanham pela internet, especialmente aqueles que estão reunidos nas igrejas, né? Eu tenho feito uma saudação rápida cada noite e vou fazer a saudação de hoje, né? Pessoas que estão conectadas aí. Vamos lá. Igreja Cidade Nova, pastor Gleidson, aqui da Associação Pará Amapá. Igreja Getate 2, falei certo? Cidade de Tucuruí, pastor Elias Ramos, lá no sul do Pará. Igreja Jardim Tropical em Açailândia, com o pastor Arnaldo, no sul do Maranhão. Igreja Central de Santa Isabel, pastor Marinaldo, no norte do Pará. Igreja da Beata, em Porto de Mós, pastor Manuel Fernandes, no oeste do Pará. Igreja Central de Barreirinhas, pastor Simão, no nordeste maranhense. Essas são apenas algumas igrejas de milhares que estão reunidas agora. Faço uma menção a um pastor aqui que, peço licença a todo mundo, mas vou mencionar, ele é esposo da minha sobrinha Aline, então pastor Paulo e Aline, lá do distrito Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos, que nome bonito, né? Então, a nossa saudação ao distrito de Castelo dos Sonhos, na Mopa, e ele me comunica que está ali, juntamente com ele, o nosso querido amigo pastor Valdemar Lauer. Fica aqui o meu abraço a Marilza e a toda a querida família, né? Mando um abraço muito especial também a alguém que eu soube que está acompanhando a gente, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, mas uma grande amiga, precisa das nossas orações, e louvamos a Deus porque ela acompanha. Saudação para você, Jane, lá de Santarém. Muito bom saber que você está acompanhando a gente aqui, viu? Essas são as saudações para quem está longe, né? Posso fazer saudação para quem está perto também? Sim ou não? Sim ou não? Tem saudação que eu não posso deixar de fazer hoje, né? A gente está trocando o público, né? Então vocês não estavam aqui comigo no sábado de manhã. Tem alguém aqui que estava sábado de manhã aqui nesse auditório? Tem várias pessoas que estavam aqui sábado de manhã. Alguém se lembra uma saudação especial que eu dei sábado de manhã aqui? Alguém se lembra? Meu sogro e minha sogra. Se lembram? E eu disse, eu duvido que tenha alguém que esteja mais longe do que eles, né? Estavam lá em Itaubal, interior do Amapá. E hoje, mais uma vez, eu quero saudar meu sogro e minha sogra. Não vou olhar para a câmera, vou olhar para aqui, porque eles estão aqui, ó. Renato e Aldenora chegaram de viagem, né? E uma saudação também para a Natália, não está aqui com a gente, né? Mas está acompanhando a programação. Que bom que vocês estão aqui, tá bom? Muito bem. Depois dessas palavras introdutórias, de saudações e cumprimentos, esse é o momento agora de abrir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Eu sempre pergunto, tem alguém aqui que está desejoso e necessitado de receber uma bênção da palavra de Deus nessa noite? Amém, amém. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia num dos textos mais conhecidos e mais amados da Bíblia. Dificilmente haverá um texto, uma passagem bíblica tão apreciada e tão amada quanto o texto que nós vamos ler hoje. Qual é o texto que eu estou pensando, que eu vou anunciar aqui? Salmo 23. Salmo 23.
Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, acompanhar a leitura. Muito importante que você acompanhe a leitura. Aí onde você está, na igreja, em casa, onde quer que você esteja, se você tiver a possibilidade de abrir a Bíblia, porque a gente vai fazer uma leitura do Salmo e depois a gente vai trabalhar aqui 3 versículos desse Salmo, e eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra seja uma bênção para a sua vida, como tem sido para a minha vida. Salmo 23 não sei se esse termo seria correto, mas eu acho que se aplica, é o Salmo Coringa. O que quer dizer isso? Você pode usar o Salmo 23 em qualquer circunstância. Eu já fiz casamento com o Salmo 23, já fiz formatura com o Salmo 23, já fiz noivado com o Salmo 23, aniversário de 15 anos com o Salmo 23, já fiz bodas de ouro com o Salmo 23, já fiz cerimônia fúnebre com o Salmo 23, já preguei na igreja, em culto de oração, o Salmo 23, ele se aplica a qualquer circunstância, né? E como eu disse, é uma das passagens mais queridas e mais apreciadas da Bíblia. Agora, a aplicação desse salmo hoje é especialmente para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil na sua vida. Eu vou citar aqui algumas circunstâncias da vida e eu quero que você ouça e veja se alguma dessas circunstâncias está afetando a sua vida nesse momento. 1 ou 2 ou 3 ou mais. Abusos, relacionamentos quebrados, divórcio, desemprego, doenças. Talvez eu já tenha alcançado aqui um monte de gente que está aqui, né, e me acompanhando. Amplio: câncer, traição, crise familiar, desespero, depressão, humilhação. Quem é humilhado sabe a dor que é essa experiência. Solidão, vergonha, culpa, pecado, sonhos frustrados, promessas quebradas, preocupações, ansiedade, medo. Alguma dessas coisas que eu mencionei aqui está na sua vida nesse momento? Receio que muitos estão pensando, não alguma, pastor, mas muitas dessas coisas estão na minha vida nesse momento. Nesse momento, nessas horas de dor, de sofrimento, de crise, de dúvida, de medo, de angústia, de depressão, de frustração, de ansiedade, de doença, de traição. O melhor lugar para encontrar conforto e força é a palavra de Deus. E talvez o melhor lugar da palavra de Deus seja o Salmo 23. É para você que eu quero ler o Salmo 23 nesse momento, e convido que você acompanhe a leitura. Posso começar a ler? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a última frase do Salmo: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Merece um amém? Sim ou não? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me arrisco a dizer que cada pessoa que tem alguma familiaridade com a Bíblia pode recitar de memória essa frase inaugural, de abertura do Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
É um salmo muito rico. Cada uma dessas frases, dessas expressões, né, são 6 versículos. Cada expressão aqui tem uma profundidade e um conteúdo que merece um sermão para cada frase. Mas hoje eu quero destacar 3 expressões aqui deste salmo. 3 expressões que são intrigantes e ao mesmo tempo que nos trazem lições e reflexões importantes para a gente. Me acompanham nessa reflexão? Me acompanham? Eu começo, a primeira expressão é justamente a primeira delas, o verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Trata da provisão de Deus. Naquele contexto da Palestina de antigamente e também nos dias atuais, em todos os lugares, né, as ovelhas são cuidadas pelo pastor, e a primeira atribuição do pastor não é outra senão prover alimento para as suas ovelhas. Então, quando o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele já começa destacando esse aspecto do cuidado do pastor. Evidentemente ele está pensando aqui no quem escreveu esse salmo aqui? Davi. E Davi podia falar com muita propriedade, porque ele mesmo tinha sido pastor na sua juventude. Ele sabia muito bem o que era cuidar de ovelhas. Ele sabia muito bem que a primeira necessidade de qualquer ser vivo é ser bem alimentado. E quando ele olha para Deus e ele diz: o Senhor é o meu pastor, a primeira coisa que vem à sua mente é a provisão de Deus. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você é capaz de repetir essa expressão sem olhar no texto? Eu começo e você que termina. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você que está aí na igreja, você que está acompanhando pela internet, cadê a câmera? Eu quero que você repita também, que você participe desse momento. Eu falo aqui, eu falo e você continua. Vamos de novo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira expressão significativa do salmo. Agora, o que significa isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então significa que se eu tiver a Deus como meu pastor, eu vou ter tudo o que eu quero na vida. É isso que está dizendo o salmo? Se Deus for o meu pastor e eu me fizer ovelha do pastor divino, todos os meus desejos e todos os meus pedidos serão atendidos por Deus. É isso que está dizendo o salmo? Mas o salmo está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não preciso argumentar mostrando que não é isso. Eu não preciso argumentar, porque a vida já mostrou para mim e para você que não é isso. Por mais que tenhamos uma vida consagrada a Deus, você nunca vai chegar numa condição de vida que você diga assim: não, eu tenho tudo o que quero, tudo que eu preciso, e não há nada que eu precise pedir a Deus, porque eu já tenho tudo. Ninguém chega a essa condição. Eu não preciso argumentar. Portanto, a expressão o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não significa que você vai ter tudo o que quer de Deus. Não é isso que significa. Que a sua vida vai ser tranquila e que você vai ter saúde o tempo todo, vai ter todos os recursos e que vai viver em paz, tranquilo, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O próprio Salmo mostra que não é isso, porque o próprio Salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Opa, então quer dizer que na vida a gente enfrenta problemas. Não é isso que está dizendo o texto. O que significa então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não significa que você vai ter tudo o que você quer. Significa que você vai ter tudo o que você precisa para chegar ao destino, para chegar do outro lado, para alcançar o alvo. E qual é o destino? Qual é o outro lado? Qual é o alvo? Qual é? O próprio Salmo diz, a última frase do Salmo diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí está o destino. 3 améns e meio eu vi aqui. O nosso destino é habitar na casa do Pai, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse é o destino.
Então, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está querendo dizer o seguinte: se Deus for o seu pastor, Ele vai lhe dar a provisão de tudo o que for necessário para você chegar ao destino. Amém. Não é tudo o que você quer, tudo o que você precisa, ou tudo o que você acha que precisa. O que é que você precisa de Deus? Um carro novo? Comprar uma casa ou reformar a sua casa? O que é que você precisa de Deus? Um aumento de salário? Arrumar um emprego melhor? É isso que você precisa de Deus? Você pode pedir ajuda de Deus para tudo isso, mas essa não é a promessa. A promessa de Deus é prover para você o que for necessário, não para satisfazer os seus desejos, mas para você chegar do outro lado, para você chegar ao destino. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então eu pergunto, o que você precisa? É um carro novo? É um emprego? Provavelmente não. Qual é a nossa real necessidade? Talvez mais do que um carro novo, ou do que um emprego melhor, você precise desenvolver o seu caráter. Você precisa desenvolver a paciência. Você está tão focado nas coisas que você acha que precisa, que você está deixando de buscar e de adquirir aquilo que você realmente necessita. Se você é impaciente, talvez seja por isso que Deus está demorando tanto a atender as suas orações, porque a melhor maneira de exercitar a paciência é ter que esperar. Então, quando Deus faz você esperar, Ele não está deixando você sem a bênção. A própria bênção já é a espera. Porque é isso que vai tornar você uma pessoa mais paciente. E a paciência é uma das virtudes do povo de Deus no fim dos tempos. O Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos. É disso que você precisa. Sabe o que é que você precisa? Talvez mais do que um emprego melhor, você precisa de arrependimento para os seus pecados. E você está tão concentrado nas coisas dessa vida, que você não está tendo um discernimento claro de como anda a sua vida com Deus. Talvez muito mais do que um aumento de salário, ou de uma cura para uma doença, você precisa desenvolver a generosidade, se libertar do egoísmo. Então é por isso que muitas vezes Deus retém as bênçãos, porque você está buscando muita coisa só para satisfazer os seus desejos egoístas. Então aquilo que você está buscando, que você está chamando de bênção, e está dizendo, Senhor, me dá essa bênção, talvez se Deus der isso a você, vai apenas alimentar o seu egoísmo, e vai afastar você ainda mais do caminho que vai levar você para o destino. Deus tem duas formas de nos abençoar. Uma delas é concedendo bênçãos, outra delas é como? Retendo bênçãos. Muitas vezes o cuidado de Deus se manifesta na nossa vida, não concedendo bênçãos, mas retendo bênçãos. Porque é através dessas privações que nós podemos desenvolver essas virtudes, né? A paciência, a confiança em Deus, né? A fé, a generosidade. Essas são condições para você chegar do outro lado. E é isso que Deus quer dar para você. É isso que não pode lhe faltar. E aí o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é que ele está querendo dizer? Se você permite que Deus seja o seu pastor, Ele vai prover você de tudo aquilo que você precisa. E isso envolve muito mais coisas de caráter do que coisas materiais. Deu para entender? Então agora é diferente, né? Você lê o Salmo dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo que você pode ter em Deus é muito mais do que aquilo que você não pode ter nessa vida. Então, ei, está aqui comigo? Pare de reclamar. Pare de se queixar, pare de murmurar. O povo de Israel no deserto. Ah, faltou água. Ah, Moisés, faltou comida. Ah, Moisés, falta carne. Ah, Moisés, o sol está quente. Ei,
Deus está cuidando, está protegendo. Isso não significa que o sol não vai ser quente, não significa que às vezes vai faltar comida e vai faltar água. Deus quer levar você para o destino, e Ele precisa prover, dar a você o que você realmente precisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu disse que iria destacar 3 frases desse salmo. Qual foi a primeira? Blá, 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 blá. Está muito fraco esse negócio aqui. Qual foi a primeira? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A segunda frase que eu quero destacar aqui desse salmo está no verso 3, a segunda parte do verso 3. Vou ler o verso 3 inteiro e destacar a frase que eu quero comentar. Ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. É isso que o pastor faz. Uma das funções do pastor, além da provisão, é também a direção. A ovelha precisa ser conduzida, orientada, e o pastor faz isso. E uma dos cuidados que o pastor tem é para impedir que as ovelhas tomem caminhos perigosos, arriscados, caminhos que levam para os precipícios, para os despenhadeiros, ou para regiões onde há lobos vorazes. O pastor, ele conduz as ovelhas por veredas seguras. Davi sabia muito bem disso. Davi tinha prática pessoal nisso. E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui está o elemento. Se a primeira frase fala de provisão, esta frase fala de direção, condução. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Agora é o seguinte, vamos lá. Como é que diz o verso? Verso 3, né? Guia-me pelas veredas de quê? Da justiça. Não é pelas minhas veredas, nem pelas suas veredas. Vereda significa caminho, né? Deus nos guia pelos caminhos da justiça. São os caminhos dele. Ele não obriga você a andar nesses caminhos, mas se você se permite guiar, Ele vai guiar você pelos caminhos dele. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos que Deus nos guie pelos nossos caminhos. Nós fazemos o mapa, nós fazemos o roteiro, nós definimos qual vai ser o caminho, e aí dizemos assim: Senhor, me abençoa nesse caminho. Cuidado! Os caminhos de Deus são os caminhos da justiça. Muitos cristãos se esforçam não para adotar os planos de Deus para a sua vida, mas para convencer Deus a adotar os seus planos. Acontece isso às vezes ou não acontece? É quando você coloca uma coisa na cabeça para fazer e não tem quem tire da sua cabeça, e aí você vai para Deus: Senhor, me abençoa, tem que ser isso, Senhor. É esse o caminho, Senhor, agora me abençoa, abre uma porta, muda o coração não sei de quem, e você ora, argumenta, porque, Senhor, é isso que eu quero. Senhor, eu quero me mudar, eu quero ir para tal lugar, eu quero estudar isso, eu quero fazer um empreendimento, eu quero um relacionamento. Senhor, é essa pessoa, eu amo essa pessoa, estou apaixonado, eu vou ser infeliz sem essa pessoa. Senhor, abençoa esse relacionamento. Ei, você está insistindo para Deus guiar você no seu caminho. E a promessa de Deus, se você se submeter a Ele, é que Ele vai guiar você nos caminhos dEle. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são mais seguros do que os nossos caminhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Os caminhos de Deus são caminhos de justiça. Mas eu deixei Deus guiar a minha vida e agora deu errado. Esse casamento, ou esse trabalho, ou esse empreendimento deu errado. Não era Deus que estava guiando? Como é que deu errado?
E aqui aparece um aparente paradoxo, uma aparente contradição, né? O verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça. E o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não parece uma contradição? Se é Deus que me guia pela vereda da justiça, como é que eu vou parar no vale da sombra da morte? Que direção é essa? É assim que Deus faz. A direção de Deus não nos livra de todos os problemas, nem a garantia de paz aqui nessa vida. Não é essa a intenção de Deus. Mas se você está com Deus, você está seguro. A questão não é onde você está, a questão é com quem você está. Entende? E se você está com Deus, você está seguro, ainda que seja no vale da sombra da morte. A gente tem que entender isso. Agora a pergunta é: como é que eu posso permitir que Deus me guie nos caminhos dele? É você entender e você começar a buscar o conhecimento, o discernimento, para você compreender quais são os caminhos de Deus e permitir que Ele vá à frente. Que Ele vá à frente. Deixar que o guia vai à frente e você vai nos passos dele. Deus vai guiando, siga os passos de Deus. Só que muita gente faz ao contrário, faz o seu próprio mapa, faz o seu roteiro, faz os seus projetos, toma as suas decisões, começa a andar no caminho e diz assim: Senhor, me acompanha nesse caminho, e quer que Deus vá atrás. Senhor, me abençoa nesse relacionamento. Essa não é oração. Senhor, me mostra se esse relacionamento tem a tua aprovação. Se não tiver, eu vou sair dele. Não é, Senhor, eu vou ficar nele, me abençoa e cuida para que não dê errado. Não. A oração não é: Senhor, me abençoa neste empreendimento que eu vou fazer, eu tenho um projeto de vida, de investimento, de empresa, de não sei o que, me abençoa, eu vou fazer isso. Senhor, me mostra se isso que eu estou fazendo tem a tua aprovação. Se não tiver, eu não vou seguir. E tem gente que tenta ainda impressionar Deus, né? A forma mais comum de se impressionar Deus é com atitudes piedosas, né? Piedosas. Quando você precisa desesperadamente de uma bênção, você faz as orações mais lindas da sua vida. Senhor, que Deus maravilhoso que o Senhor é. Senhor, eu te amo tanto. Aí depois, Senhor, me dá essa bênção, né? E tem gente que faz planos com Deus. Ah, Senhor, eu tenho um projeto de vida. Quero falar aqui agora para homens de negócio, para pessoas que estão empreendendo, para pessoas que estão fazendo investimentos financeiros na sua vida, que têm projetos e planos envolvendo finanças, economia da casa do seu futuro. Essas pessoas são especialmente tentadas a definirem os seus próprios caminhos e pedirem simplesmente que Deus as guie nos seus caminhos e não nos caminhos dele. E alguns dizem assim: eu estou fazendo uma sociedade com Deus. Oh, sociedade essa. Oh, sociedade essa. Deus entra com tudo e você entra com a sua teimosia. E no fim você ainda espera receber tudo, né? Cuidado para você não querer impor os seus planos a Deus. Eu estou fazendo uma sociedade com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel nos dízimos e ofertas. Eu vou construir uma igreja. Eu vou abençoar a igreja com muito dinheiro. Me abençoa. Você está quase seduzindo Deus a receber essa propina, né? Eu vou abençoar porque Ele vai me ajudar com o dinheiro dele. Você está quase seduzindo Deus. Esse não é o argumento. Mas a Bíblia diz que Deus, que quando Abraão, né, recebeu todas aquelas promessas de Deus, Abraão resolveu devolver o dízimo. Eu estou fazendo o mesmo. Senhor, se o Senhor me abençoar. Só que Abraão não condicionou a sua fidelidade às bênçãos. Abraão não decidiu ser fiel a Deus se recebesse as bênçãos.
Abraão não tinha bênçãos ainda. Ele decide ser fiel não por causa das bênçãos, mas por causa das promessas. Se você está esperando ser abençoado para ser fiel, você está na contramão. Você está querendo que Deus abençoe você nas suas veredas, quando na verdade Ele vai guiar você nas veredas dEle. Como é que anda a sua vida com Deus? Estou falando aqui dessa questão de fidelidade e dízimo, mas não é só isso, é em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. A nossa motivação são as promessas de Deus e não as suas bênçãos. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E como é que Deus guia a nossa vida? De muitas maneiras. Eu destaco aqui talvez os dois instrumentos mais poderosos com os quais Deus nos guia, que são o Espírito e a Palavra. O Espírito e a Palavra. E o Espírito Santo guia. Aquela voz que diz assim, esse é o caminho, andai nele. E que às vezes diz assim, esse não é o caminho, volta. E aí, você está ouvindo a voz do Espírito Santo e atendendo? Como é que você quer que Deus guie você nas grandes coisas da sua vida, quando você está desobedecendo a direção de Deus nas pequenas coisas? Eu quero que Deus me abençoe, porque eu quero ter uma família abençoada, eu quero crescer, eu quero abençoar a igreja. Aí o Espírito Santo diz assim, ei, amigão, pede perdão para tua esposa, porque tu foi grosso com ela hoje. Aí você desvia o pensamento. Não dá. Ei, vai lá dar um abraço no teu filho, porque a maneira que você o tratou não está correta. Aí você, não, isso é pequeno. Não, Senhor, eu quero a tua direção nas grandes coisas da vida. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. A direção de Deus, ela é estabelecida nas pequenas coisas. Entendeu isso? Primeiro instrumento pelo qual Deus nos guia é através do Espírito Santo. Olhe, dura coisa vos é recalcitrar contra os aguilhões. Que frase difícil essa, né? Quem foi que falou isso? Onde foi que aconteceu isso? Está na Bíblia. Saulo de Tarso teve a visão de Jesus, caiu na estrada de Damasco. Na conversa com Jesus ressuscitado, a frase que foi dita, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que estava dizendo? Saulo, é muito ruim para você agir de forma contrária à sua consciência. Os aguilhões da sua consciência estão lhe mostrando uma coisa e você está agindo contra a sua consciência. A direção de Deus se dá em nossa vida através da obra do Espírito Santo. A direção de Deus se dá em nossa vida através da palavra, a Bíblia. Aqui está o roteiro de Deus para nós. Então tem muita gente que fica buscando a direção de Deus na base do cara ou coroa, né? Senhor, se for essa, ou se for esse, aquele bonitão, ou essa boneca, se for, Senhor, mostra. Se der cara, é ela. Se der coroa, é ela também. A pessoa fica quase dizendo assim, né? E aí joga a moedinha para cima. Não é assim que Deus responde. Ou, né, o dedão na Bíblia, né? Senhor, me mostra a resposta. Que perigo é o risco de você tomar decisões importantes na sua vida com base no acaso. Não, a palavra, ela precisa ser comida. Você tem que se alimentar da palavra, você tem que conhecer a palavra, você tem que ler a palavra, estudar, conhecer as histórias da Bíblia, como foi que Deus agiu com Moisés, com Davi, com os justos e os ímpios, e com isso você vai entendendo como é que Deus age conosco, e aí nas circunstâncias da vida, o Espírito Santo vai usar o que está na palavra para lhe dar o discernimento. Tudo vem da palavra, é isso.
E a regra é básica. Vou dar uma aula de hermenêutica bíblica agora. Uma aula de teologia. Vale um curso de teologia. Em uma frase. Posso dar? Uma aula profunda. Vou assumir agora a cadeira de um doutor PhD em teologia. A maior aula de teologia que você já recebeu na vida vai receber agora. Posso dar? É o seguinte. O que a Bíblia lhe disser para fazer, faça. O que a Bíblia lhe disser para não fazer, não faça. Foi boa a aula ou não foi? Pronto. Só isso. Ah, Deus me mostrou, mas eu estou esperando que Ele me revele. Já revelou. Ah, será que é isso mesmo? Você só tem dúvida quando não é aquilo que você quer, né? Quando é o que você quer, qualquer coisa na Bíblia apoia o seu plano. Ah, aquele namoro, aquele relacionamento, será que é a aprovação de Deus? Abre a Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, a bênção de Deus, Deus aprovou. Aprovou o quê? Mas quando é contra a sua vontade, seja lá o que for, eu acho que não é bem isso. Deus guia você pela vereda da justiça. Eu disse que ia mencionar 3 frases desse salmo. Já mencionei quantas? 2. Quais foram? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala de quê? De provisão. A segunda expressão, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Fala de quê? Direção. E a terceira frase, verso 4, é a mais intrigante de todas. Salmo 23, o verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esta expressão do Salmo é realmente poderosa e muito reveladora. Eu começo destacando o que eu já mencionei aqui. Essa frase nos mostra que ter a Deus como nosso pastor não é garantia de vida sem problema. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E tem mais, não é se você vai ter problema ou não. Você vai ter problema, sim. Quem é que passa pela vida, numa vida vivida normalmente, pelo menos de alguns anos ou algumas décadas, e não passa pelo vale da sombra da morte? A crise, a tragédia, a traição, a separação, a perda, a doença, a infidelidade, o sofrimento, a injustiça, a inveja, a dor, a rejeição, a injustiça. Você sabe do que eu estou falando, né? Esse é o vale da sombra da morte. Você vai passar por ele. E por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Aí eu quero que você olhe para o Salmo agora e veja uma coisa extraordinária. O Salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está falando a respeito de quem? A respeito de quem? De Deus. O Senhor, Ele é o meu pastor. Verso 2, Ele quem? Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele é o salmista falando a respeito de Deus. Ele. Mas aí quando chega no vale da sombra da morte, o salmista muda o tratamento. Já não é mais ele. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele já não está falando a respeito de Deus. Ele começa agora a falar com Deus. É no vale da sombra da morte que nós desenvolvemos a nossa experiência pessoal com Deus. É no vale da sombra da morte, é no sofrimento, é na dor, é no deserto, é na tempestade,
que nós passamos a conhecer a Deus face a face. É aí que nós realmente buscamos a Deus pessoalmente. A nossa vida muda, é no vale da sombra da morte. Você percebe isso? E digo mais, o vale da sombra da morte é uma necessidade. O primeiro lugar mencionado no Salmo, qual é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí diz assim, Ele me faz repousar em que lugar? Pastos verdejantes. É o primeiro lugar mencionado no Salmo. Qual é o último lugar mencionado no Salmo? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Começa nos pastos verdejantes desse mundo, a nossa vida aqui. Cuidado de Deus, a direção de Deus e tudo mais. Termina na eternidade com Deus. Amém? Amém. Bem no meio, entre os pastos verdejantes e a casa do Senhor na eternidade, está o vale da sombra da morte. O caminho que nos leva para o céu passa pelo deserto. Por isso que eu digo, o deserto é uma necessidade. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que precisa ser arrumado aí no deserto. Ele sabe o que precisa ser corrigido em nosso caráter e em nossa vida. E o deserto é um instrumento de Deus. Não é que Deus tenha prazer em nos fazer sofrer, não é isso. Mas Ele permite os desertos da vida. Porque para chegar do outro lado, você tem que passar pelo deserto. Você tem que atravessar o túnel. Agora você quer saber de uma coisa? Aqui comigo, ó. Aqui comigo. Se você entrou pelo túnel, lembre-se, o túnel tem uma porta de entrada, mas ele também tem uma porta de saída. Você vai sair desse túnel. 4 améns e meio eu ouvi aqui agora. Você vai sair desse túnel com a graça de Deus. E não é só isso. Você vai sair maior e melhor do que entrou. É isso que faz o vale da sombra da morte. Ele nos faz crescer. Ele nos corrige. Ele nos santifica. É o vale da sombra da morte que permite que Deus nos dê a provisão de tudo aquilo que precisamos para chegarmos do outro lado. Para dizer assim, nada me faltará. O que não vai faltar a você? É o carro novo, é o emprego melhor, é o aumento de salário? Não, não vai faltar você nada do que você precisa para chegar do outro lado. E para chegar do outro lado, o que você precisa mais é uma transformação de caráter. É mais santidade. É vitória sobre o pecado. E sabe onde é que você vai aprender isso? Não é na vida boa. Ei, você está entendendo o que eu estou falando? Não é quando está tudo tranquilo. Não é quando você está nos pastos verdejantes. Aí você se refere a Deus como Ele. Mas para que você fale com Deus como tu, isso acontece é no deserto. É aí que você recebe a verdadeira provisão de Deus. Então, não reclame do deserto, agradeça pelo deserto. Porque a maior bênção de Deus para você é o deserto, é o vale da sombra da morte. E o que é que nós queremos? Onde é que nós queremos chegar? Onde é que nós queremos chegar, gente? Na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pela graça de Deus, eu vou chegar. Alguém diz comigo, eu vou chegar. Pela graça de Deus. Aí, vamos fazer um coro aqui. Você que está aí na igreja, onde você estiver, você é capaz de levantar a sua mão, a sua voz nesse momento e dizer juntamente comigo, pela graça de Deus, eu vou chegar. Repita comigo, pela graça de Deus, eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, se meu barco quebrar, eu me jogo no mar, eu me lanço no mar, mas eu não vou voltar para trás. Porque Deus está comigo. Não é pelas minhas forças, não é pelos meus recursos, unicamente pela graça de Deus.
Eu quero saber se tem alguém aqui que quer chegar comigo do outro lado. Eu quero chegar. Eu quero chegar. Se o barco quebrar, você vai fazer o quê? Se joga, vai a nado. O que não pode é você voltar. Não volte, não desista. Não desista. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Cadê o Pedro? Entra, Pedro. Agora, tenho feito isso aqui todas as noites e vou continuar fazendo. Após essa canção do Pedro, eu vou fazer uma oração dedicada em primeiro lugar àquelas pessoas que ainda não entraram nessa vereda. Talvez haja algumas aqui dentro desse auditório. Você está aqui, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, sentindo o convite de Deus, que quer levar você para o outro lado, a casa do Senhor, mas por alguma razão você nunca tomou uma decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, de entregar a sua vida e viver para Ele, e você está relutando. Ao final da canção do Pedro, eu vou orar para que Deus lhe dê forças e você se una a nós que queremos chegar do outro lado. E eu vou pedir que você fique em pé. Se houver alguém aqui que quer decidir hoje, ainda que você não saiba qual é o caminho, eu não sei se vou conseguir, não é isso. Você vai ficar em pé. Esse gesto significa: eu quero receber de Deus a provisão para andar neste caminho. Não sei como é, não sei como funciona, mas eu quero, me ajuda, Senhor. Se você tem esse sentimento, eu peço que você fique em pé durante essa canção. Quero falar com você que está numa das nossas igrejas, assistindo essa programação, acompanhando através da internet, no auditório. Quero pedir que você faça a mesma coisa. Pode parecer uma coisa tola, mas não é. Quando você se coloca em pé diante de Deus e das pessoas, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu quero receber o Teu poder. Se você quer tomar essa decisão, fique em pé durante essa canção, e a gente vai terminar com uma oração. Não se envergonhe, não se intimide. Mesma coisa para quem está aqui no auditório. Não se intimide. Se você quer entregar sua vida a Jesus, fique em pé no lugar onde você está. Longe avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei. Com toda a minha força amei. Longe estão os meus pés de pisar, firmados em terra segura. Só tenho certezas e mais. De vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar, e eu vou chegar. Tua terra é o meu
eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Certo, eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, eu vou chegar. Mesmo que distante, eu vou chegar. Sobre a tempestade, eu vou chegar. Amém. Obrigado, Pedro. Que canção linda. Mais linda do que a canção é essa gente linda que ficou em pé aqui. Quanta gente. Eu pergunto, tem mais alguém que quer entregar, quem sabe pela primeira vez o seu coração a Jesus e está aqui hoje? Você só precisa ficar em pé no lugar onde você está. Se você está numa das nossas igrejas, fique em pé no lugar onde você está. Com a graça de Deus, eu vou chegar. Eu vou chegar. Com a graça de Deus, eu vou chegar. Vamos comigo. Vamos comigo. Vou pedir que todo mundo fique em pé agora aqui. E logo após a oração, os que ficaram em pé inicialmente, não aqui neste auditório, mas em todas as igrejas, por favor, permaneça 1 minuto, porque alguém vai se aproximar de você, alguém vai tomar o seu nome, vai fazer um contato para lhe ajudar, dar o apoio que você precisa nessa jornada. Os que estão aqui no auditório, eu peço que as pessoas com quem vocês vieram, né, não deixem que saiam daqui sem ter uma palavra de apoio, um contato, para que nós possamos chegar do outro lado. E não esqueça disso,
Se você entrou pelo túnel, pode ter certeza, você já está na direção da saída. O túnel tem uma entrada e uma saída. Se você entrou, não pense assim, eu estou no túnel. Diga assim, Deus está me tirando do túnel. E quando você chegar do outro lado, você chegará maior e melhor. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome pela bênção da Tua palavra. Queremos poder dizer e orar como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça e o Teu poder repousem sobre cada um neste momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito boa noite a todos. E amanhã a gente se encontra para continuarmos a nossa programação. Que noite abençoada, hein? Como Deus deve ter falado ao teu coração essa noite, como Ele deve ter se aproximado de você, através da mensagem, através dos louvores. Este é o Adorai 2024. Nós estamos terminando a programação dessa noite. Você pode continuar acompanhando a programação e detalhes da programação através dos vídeos no canal do Instagram Adventistas Norte, canal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para estes 3 estados da região norte do Brasil, Pará, Maranhão e Amapá. Lá no Instagram você vai ter acesso aos vídeos, aos louvores e vai ter acesso também a conteúdos relacionados ao Adorai 2024. É verdade, terminamos somente por aqui hoje, mas você continua acompanhando a gente. Inclusive, Heron, temos programação durante o dia também, né? Acaba aqui a programação da noite, mas você continua com a gente nas redes sociais, como o Heron já mencionou, @AdventistasNorte. E também durante o dia tem programa para as crianças, é isso mesmo. Amanhã às 11 da manhã, ao vivo, no YouTube Adventistas Norte, temos o Adorai Kids, navegando rumo ao lar. Era uma aventura aí para as crianças também estarem participando da nossa programação. Aí, logo mais, às 18h30, começa o podcast, aquele bate-papo com os nossos convidados especiais para você conhecer um pouquinho mais deles e já ficar aqui com a gente, né? Já começa a conectar, já começa a aguardar aí mais coisas especiais que vamos ter no nosso programa. E aí, às 19h30, entramos aqui, continuamos aí esse programa todo especial para você. E eu quero lembrar que se você quiser estudar a Bíblia, você pode entrar no site adoraionb.org e você vai ter acesso aos materiais do programa Adorai e vai ter também uma janela que vai te levar ao estudo da Bíblia. Imagine essa possibilidade tão especial de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então não perde tempo. Você aí que está terminando a programação, entra lá, adoraionb.org e estuda a Bíblia com a gente. Verdade. Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Heron, terminando só por hoje, né? Amanhã voltamos. Você continua daí. Porque, como a gente sempre fala por aqui, apesar das dificuldades, dos desafios, tudo vai valer a pena no final. Porque estamos rumo ao lar. A gente se vê amanhã. Uma boa noite.